Boa tarde, me chamo Alba Medeiros, sou professora do curso de graduação em saúde coletiva e da equipe do projeto de extensão Memória Viva do ISC, Instituto de Saúde Coletiva, da Universidade Federal de Mato Grosso, coordenado por mim, professora Alba. Hoje é dia 7 de novembro de 2025, uma tarde não muito quente, como de costume, e estamos aqui com a nossa convidada, professora doutora Raia Delbel, que vai juntamente, né, com a nossa equipe do projeto, conversar sobre essa história, essa memória viva dentro do Instituto de Saúde Coletiva. E para colaborar, né, nesse momento, nós estamos aqui com a professora doutora Marta de Lima Castro, que também é parte da equipe desse projeto. Bem-vindas, professoras. Agradecemos desde já, professora Raia, pela sua valiosa contribuição, tanto como coordenadora, uma das coordenadoras desse curso, e pela sua própria história, contribuição, experiência, vivência dentro do Instituto de Saúde Coletiva e da Universidade Federal. A professora falará sobre a sua trajetória, sobre a sua experiência, vivência, tanto no curso como no cargo de coordenadora, né, do próprio curso. Bem-vinda, professora. Conte para a gente, né, como que você chegou no ISC, se apresente, sua formação, até você chegar, né, no ISC, como que foi, e a gente continua aqui, com esse bate-papo. Obrigada, vamos lá, você está com a palavra. Obrigada, agradeço, né, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Quem não tem história não tem futuro, né? Vamos relembrar nossa história para poder juntas continuarmos construindo aí o nosso futuro. Eu cheguei na UFMT, chego no Instituto de Saúde Coletiva no ano de 2010. Eu chego junto com o nosso curso de graduação, faço parte de uma leva de docentes que estava chegando pelo Reúne, era uma graduação nova na ocasião, e aí tinha então esse projeto do Reúne, do governo federal, e estava montando os quadros de docentes. E assim que eu fiz o concurso para a saúde coletiva, que era. Eu sou socióloga, né? Eu venho da sociologia. Então, quando eu vi a vaga para a saúde coletiva, mesmo sem ter uma visão bem delimitada do que era naquele momento, eu sentia que tinha um espaço para o debate, que é o debate que me é caro, que é o debate do coletivo, que é o debate do público, que é o debate da construção social no espaço político público, a partir de grupos, né? Então, o fato da saúde chamar saúde coletiva foi o que me trouxe, o que fez eu acreditar que eu poderia fazer parte, contribuir com a nossa universidade. Isso como é que eu chego no Instituto de Saúde Coletiva, né? Mas eu chego na universidade com pouco menos de 30 anos, como mestre, graduada em mestre em Sociologia pela Universidade Federal do Paraná. Depois saio, vou para a UFRJ e para a Complutense de Madrid para fazer o doutorado. Naquela ocasião eu chego muito sonhadora em relação à universidade. Chegar na universidade para mim não era, até hoje não é, mas naquele momento tinha mais contraste, não era ter um emprego, era ter o emprego no espaço público. Eu vinha do espaço privado, então quando eu chego no emprego no espaço público, são camadas de convergência de muitas coisas que me motivavam e me motivam até hoje, né? Principalmente a importância do serviço público. Isso rege minha vida, baliza minha vida profissional, né? A importância da seriedade de pessoas sérias no serviço público. Eu sempre achei que o serviço público era feito por pessoas sérias, que eu admirava. Então, quando eu passei a ser uma delas na universidade, eu chego com muita disposição, como se eu tivesse, de fato, encontrado um lugar que valesse a pena me dedicar e não errei. Na minha vida pessoal, fazia também bastante sentido,
porque eu que me sustentava, eu que tinha que bancar minha vida financeira, era uma mulher, não era casada, é, então uma mulher não casada, perto dos 30 anos, também ter um emprego, isso daí também significava para mim poder ter uma autonomia pessoal, até de poder ter uma vida privada, uma vida íntima, mais segura e na qual eu tivesse mais possibilidade de escolha, mais possibilidade de decisão. Então, chegar no instituto foi assim, foi muito bom, foi um momento da minha vida que foi muito bom. Então, eu chego assim, Você eu chegou como chego, professora, né? Antes disso, você já tinha sido ou não? sim, eu chego como professora, fiz o concurso para professora, 2009, num concurso que que eu entrei, entraram a professora Reni e eu. Já tinha sido professora, já tinha dado aula em universidades Privadas? privadas, Ah, tá. privadas e também públicas. Já tinha dado aula como 2 anos como professora substituta na Universidade Federal do Paraná, de onde eu era egressa. Já tinha dado aula na Universidade do Estado do Mato Grosso, na Unemate. Então, já tinha alguma experiência na universidade pública. Eu passo a ser servidora pública no ano de 2010. Bacana. Nesse período que você chegou e ficou como docente, ou você, antes de assumir a coordenação, você teve algum outro papel, alguma outra função de departamento, de comissão, que veio construindo esse curso, ou mesmo dentro do ISC, em outros espaços da UFMT? Cortou para mim, eu não sei se eu te entendi direito. Você pode, por favor, repetir? Tá. Se quando você chegou, né, você ocupou outros espaços, outros cargos dentro da UFMT, né, ou dentro do próprio ISC, antes de ir para a coordenação de curso? Não, eu fui recebida pela professora Maria Angélica Spinelli, ela era diretora do Instituto. O Instituto era lá embaixo, ele não era aqui em cima, não. O CCBS 3 era lá embaixo, num grande saguão. A professora Maria Angélica, ela estava recebendo a gente no auditório do CCBS. Ela veio, me mostrou todo o Instituto, isso foi o dia que eu cheguei. Ela tomando posse, né? Ela veio, mostrou todo o Instituto, mostrou os grupos de pesquisa, falou bastante coisa. E na sequência eu fui para o sindicato. Na sequência eu fui para a Dufimate entregar minha ficha de filiação. Então, eu me filiei no sindicato no dia que eu cheguei na universidade, porque também faz parte da minha trajetória entender que o serviço público é construído a partir da organização da classe trabalhadora, né? Então, também já queria estar no sindicato, me organizar politicamente. Eu isso estamos falando de 2010, eu vou para o sindicato anos depois, eu vou fazer parte da direção do Sindicato Nacional, do ANDES, Associação Nacional do Sindicato dos Docentes do Ensino Superior. Por 2 vezes eu fiz parte do coletivo da nossa região. Mas naquele momento não, naquele momento eu cheguei e comecei a participar das reuniões do sindicato aqui na Dufimate, que é um lugar que eu sempre frequentei e frequento, ajuda a construir também a nossa política sindical. Olha, eu acho que eu só não estive no comando de greve, das greves que a gente fez quando eu estava afastada para o doutorado. Fora disso, eu estive em todos os comandos de greve, porque esse é um espaço que me parece fundamental da gente ocupar dentro da universidade. Então, eu sempre ocupei esse espaço, sempre ocupei o espaço de fazer o debate dentro do sindicato. No Instituto, quando eu cheguei, a gente tinha como coordenador o Amauri. A Mauri fica um tempo como coordenador, depois vem o professor Ageu, e a gente estava passando por. É uma fase muito bonita, porque é uma fase onde tudo é muito novo. Tudo muito novo. Estava começando o curso, um curso que a gente estava forjando, chegando muitos docentes. É um curso que estava chegando na universidade também, é um curso que estava se organizando no país. E, ao mesmo tempo, a gente não tinha muita referência, né? Isso deixava a gente
tornava a gente bastante corajoso, bastante comprometido para assumir as coisas. Então, eu logo assumi um cargo, eu logo assumi um cargo de coordenação. O cargo de coordenação do curso, que foi pro tempore, eu assumi no. Talvez não tivesse um ano que eu estava na universidade, eu já assumi o cargo, pensando em contribuir. É sempre o mesmo pensamento: como é que a gente contribui a partir de onde a gente está, institucionalmente ou sindicalmente, no movimento social, como é que a gente contribui. Então, eu assumi ali logo depois do professor Ageu. Só que eu assumi numa condição especial, que é uma condição, acho que só aconteceu naquele momento ali no Instituto. Eu assumi junto com um colega de trabalho, que acabou se tornando meu amigo no decorrer do caminho. A gente trabalhou muito junto, todo dia junto, na verdade, que é o professor Marco Aurélio Bertúlio. A gente assumiu como coordenação e vice-coordenação. Você veja que a gente estava com alguma instabilidade, no sentido de que duas pessoas já tinham assumido a gestão e tinham saído da gestão da graduação por motivos diferentes. Então, estava todo mundo entendendo que aquele cargo ali ele precisava ser um pouco mais amparado, que sozinho estava difícil. Então, quando eu chego com o Marcos, com o Marco, e aí a gente consegue trabalhar junto, a gente trabalha bem, a gente tem uma coordenação pro tempore, mas é uma coordenação que dá uma estabilidade para aquele momento do nascimento ali do curso. Como deu essa estabilidade, a gente pôde fazer muita coisa, muita coisa, muita coisa, porque a hora que estabiliza, tem condição de trabalho, melhor condição de trabalho. Estávamos em dois, então você trabalha o dobro quando você está em dois, porque o tempo. E o Marcos, mesmo o Marcos sendo ele ocupando o cargo de vice-coordenador, que é um cargo que não existia burocraticamente, não existe até hoje, a gente trabalhou junto o tempo inteiro. O Marcos não ocupou o espaço na minha ausência, ele construiu junto a coordenação. Então, eu percebo que assim, o fato de estarmos em dois deu para a gente dar uma contribuição com mais qualidade, não só pelas pessoas que somos, mas também porque estávamos em duas pessoas ali naquele momento. Foi importante, foi importante. A gente trabalhou um pouco mais de um ano juntos e sem tirar férias, e todo dia aqui na universidade. E aí fazendo coisas que eu olho que hoje elas existem no nosso curso de graduação e que eu sei que foi a gente que começou ali, né? Eu sei que foi a gente que começou ali. Tinha muita, muita, muita coisa, efervescência ali, muita coisa. E mais docentes chegando. Eu venho para a área de ciências humanas e sociais e saúde, eu venho direto para essa área por ser socióloga, e o Marco vem para a área de políticas. E a gente vem dessas duas áreas também que a gente vem ali trabalhando o curso de graduação. E só lembrando aqui, tentando lembrar, né, a memória, então o Amaury não foi um cargo que ele foi eleito, o Ageu também foi pro tempore, e você então acabou sendo pro tempore ou teve eleição? Olha, a gente precisa de dar uma olhada na documentação. Vou te falar que, de memória, para mim, o Amaury foi eleito, o Ageu Ah, foi tá. eleito, Mauri foi eleito, o Ageu foi eleito, a gente não tinha mais condições de ter uma terceira eleição para o mesmo cargo em um período de um ano. Então, o Ah, colegiado de entendi. curso faz uma Uma eleição, a gestão. gente indica para um exercício pro tempore. A gente faz um exercício pro tempore porque não tinha mais condições políticas, né? De chamar uma terceira eleição, chamar uma terceira eleição. Então a gente fez um mandato pro tempore. Mas o Ageu e o Amaury, acredito que não. Se não me falha a memória, eles foram eleitos. Ah, Raia, você falou aí assim, de muita coisa que você enxerga hoje, né? Que foi construído naquela época que você estava junto com o Marcos, né? Você pode falar, assim, detalhar um pouquinho mais desses avanços e dos desafios que vocês viveram naquela época, assim, especificando, detalhando um pouquinho mais para gente? Posso sim, mulher, com certeza. Olha, Marco e eu, a gente trabalhou para conseguir os primeiros
vínculos para campo de estágio, não era nem estágio, porque estava começando o curso, mas a gente já buscava um espaço de práticas na Secretaria Municipal de Saúde. Hoje a gente tem concurso, mas a gente assumiu e a gente ficava fazendo reuniões com a Secretaria Municipal de Saúde, já falando do curso, da implantação do curso, das prioridades, da necessidade de trabalhar junto com a Secretaria Municipal de Saúde. Isso depois vira campo de estágio e depois vira um espaço de concurso. Então, nesse momento, a gente trabalhava para sensibilizar o município como no sentido de garantir para a gente campos formais para o desenvolvimento dos nossos estudantes. Era assim que a gente estava. Além disso, tinha uma parte que eu achava muito legal, assim, pessoalmente eu gostava muito, que era a gente participava, junto com as outras coordenações do país, de reuniões nacionais. Porque, veja, não tinha um currículo unificado do que era a saúde coletiva. Não tinha nome saúde coletiva. Não tinha as diretrizes, né, Raia? Não tinha Não saído tinha as diretrizes. Não tinha diretrizes. Então, tinha um fórum de coordenadores de curso de graduação nacional. E Marcos e eu, a gente era super atuante. A gente era super atuante. A gente viajava, a gente dava as nossas opiniões, a gente construía junto, a partir da realidade do Mato Grosso, a gente ajudou a formular as diretrizes nacionais, a gente já arrancou com o nome saúde coletiva. Hoje a gente fala assim, o formado, o bacharel em saúde coletiva é um sanitarista. Mas isso foi um debate extensíssimo. Reuniões, mais reuniões. O bacharel ia ser o quê, né? Ele é um sanitarista. Nesse momento, a gente fazia isso nacionalmente, a gente fazia nacionalmente. Então, tinha essa reunião de fórum de coordenadores. A gente também tinha uma disputa na Abrasco, que a gente fez parte. A Abrasco, ela era a Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva. E a gente queria que a Abrasco fosse a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, considerando agora a graduação. E eu me lembro da assembleia que a gente estava, quando a gente conseguiu aprovar que a Abrasco passaria a significar, acho que foi Salvador, se não me falha a memória, significaria agora a Associação Brasileira de Saúde Coletiva. Aquilo ali foi outra luta nacional de implantação, um debate da pós-graduação com a graduação, não queria tirar o espaço da pós, mas queria que a Abrasco incluísse e abraçasse a graduação. E você vê, hoje ninguém tem dúvida sobre o que é a Abrasco, mas naquele momento a gente estava construindo isso daí, fazendo também conversas e longas reuniões e articulações nacionais. E não tinha WhatsApp, não, né? Nós estamos falando de 2010, gente. Isso daí era telefone correndo para lá, para cá, e-mail, não sei o quê, processo tudo físico. E nesse contexto, a gente fazendo não só o debate sobre as diretrizes, como também internamente a gente falando, vai chamar a saúde coletiva sim, mesmo universidades como a USP não dando o nome de saúde coletiva, de saúde pública, só que vocês sabem, né, todas nós sabemos que assim, nada é simples. Você não fala assim, vai chamar saúde coletiva e não vai chamar saúde pública e ponto. Não, você pode colocar aí 35 horas de reunião e debate, argumentação, E e a até gente estava hoje, junto. e até hoje tem o curso que é saúde pública, né? Não é Até hoje saúde tem o curso de saúde coletiva. pública. E a gente poderia também chamar a saúde pública, ainda tinha um espaço para isso, só que o debate nosso era o debate, não era o debate do público, era o debate do coletivo, que incluía também o espaço, ampliava além do setor público para o setor privado, de ação de sanitarista. Então vem muito debate, muito acúmulo para hoje o que já é socialmente aceito, a gente estava construindo naquele momento, né? Contribuindo para a construção. A gente também estava apoiando os estudantes. Eles tinham que fazer, os discentes. Bom, gente, hoje os discentes têm interrogações, né? Como é que eu me posiciono no mercado de trabalho? Como é que eu me posiciono? O que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Que concurso que eu vou prestar? Onde é que eu vou trabalhar? Pensa 2010. O que a gente tinha, né? Pensa 2010.
o que a gente tinha para falar para aquelas pessoas que estavam entrando em 2010 era assim: organizem-se e a gente vai apoiar. Então, assim, eles precisavam participar do CONESC, eles tinham que construir a Coordenação Nacional de Estudantes de Saúde Coletiva. E a gente viabilizou a participação deles em 3 eventos nacionais. Quando eu falo viabilizou, nós sabemos que nós não temos recursos institucionais. Então, é muita articulação para conseguir recursos, para conseguir encaminhar os estudantes para construir a Conesc. Então, nós estávamos construindo o curso e junto, paralelo, né, consoantemente aos estudantes que estavam construindo a Conesc, né, e os nossos estudantes daqui também com espaço no debate nacional. Olha, naquela ocasião, Marta, teve o quê? A 14ª Conferência Nacional de Saúde, em Brasília. Encaminhamos alunos, porque a gente achava assim, vamos levar para a Conferência Nacional? Gente, nós estamos falando do primeiro ano do curso. Não tinha uma turma formada. Aquela turma era sempre a primeira em tudo. Vamos lá? Ah, então vamos para a Conferência Nacional. Por quê? Porque lá todo mundo junto a gente vai entendendo aqui, a gente vai construindo isso daqui junto. Então fomos para a 14ª Conferência Nacional, né? Reuniões da PROEG é a Pró-Reitoria de Graduação. Vocês devem imaginar quantas reuniões da PROEG que tinha para você institucionalizar um curso novo. Floresvaldo, né, Raia? Miriam, pró-reitora, e Floresvaldo era o que ajudava a gente nesse processo. Meu Deus. Exatamente, Miriam, da nutrição, que depois viria a ser a nossa reitora, anos depois. Naquela ocasião, ela estava na PROEG, fazia muitas reuniões com a gente. Eu lembro que eu fui conversar com Miriam para falar assim: Miriam, eu estou pensando em me candidatar para a coordenação do curso, mas eu preciso saber se eu posso ter um carimbo escrito Raia Delbel, porque o meu nome de registro não é Raia Delbel, não. Aí ela, como uma mulher maravilhosa, prática, adoro mulheres práticas, ela falou assim: Raia, você não trocando o número do seu CIAP por nenhuma razão numerológica, o que você vai escrever em cima eu assino com você. Que legal, gente. Nossa, aquilo Muito que você legal. achou que poderia ser uma questão burocrática sem fim, foi super Com certeza, acolhedora, principalmente. inclusiva. Sim, e assim, e bem humorada, né? Falou para eu não Sim. trocar meu SIAP por razões numerológicas. Já Menos, que né? Tipo tinha. assim, menos, né, Rai? O nome tudo bem, agora o CIAP, o CPF não, né? Exatamente. Olha, você mantendo uma base de contato com a gente. Então, assim, realmente era a Miriam que estava ali. Tinha muitas reuniões, para a gente entender o que era coordenar um curso. Porque, veja, agora a gente tem, com a experiência, e tem um acúmulo que fica entre nós. Naquele momento, não. Então, era a Miriam mesmo que tinha que ensinar a gente, né? E tinha Pró-Saúde, PET Saúde, tinha o NDS, tinha Observatório de Recursos Humanos no NDS, que a gente estava contribuindo. Gente, tinha um colegiado departamento que tinha que aumentar o número de pessoas. Então, a gente tinha que debater dentro do colegiado de curso o maior número, dentro do colegiado, desculpa, dentro do colegiado de departamento, o maior número de pessoas para o colegiado de curso, porque precisava de mais gente para tocar o curso. A gente tinha também uma Ai, coisa. só um pouquinho, essas contratações dos professores, elas foram sendo feitas a cada semestre ou veio todo mundo, tipo 10 de uma vez? Alba, olha, não lembro, mas vinha de leve em leva, não era uma coisa Ah, tá. coordenada. Era assim, aí tá chegando mais um tanto, sempre era um nervoso para quem estava no chefe de departamento, porque você tem matéria para entrar, você tem que fazer o ordenamento da força de trabalho, e estava acontecendo muitos concursos públicos para ocupar essas vagas, e as pessoas vinham
elas não vinham de forma ordenada, não. Chegava um tanto de docente, aí tinha que distribuir aquelas aulas ali, e entrar na pesquisa, e entrar na extensão, e garantindo que as próximas turmas tivessem coberta, e aí novos concursos. Acredito que a gente tenha tido concurso até 2013, 14, mais frequentes. Depois a gente já estava com o corpo docente já assentado, mais assentado em relação ao curso. Veja só, quando você e o Marcos saem, eu assumi, né, a coordenação. Você, inclusive, foi uma das que me convidou, né? Olha, que tal? Você está acabando de chegar. A Marta já era diretora, e eu, no susto, falei: bom, já que eu estou aqui para trabalhar, vamos ver o que que é isso, né? E eu tinha participado do primeiro PPC, que a Emília, a Mauri lá atrás. Então, assim, eu tinha uma vaga ideia, né, do que seria o curso, né? E eu entrei e acabei. Mas, assim, o estágio ele não tinha começado. E logo que eu entro, você vai para o estágio, né? Então, isso foi algo assim muito bacana, porque assim, minimamente, vamos dizer assim, se a gente estava perdida ainda, né? E estava, não adianta a gente falar que não, né? Era muito novo. E eu, de uma formação de enfermeira, dentista, você socióloga, o Marco, engenheiro sanitário, né? Então, cada um vindo Exato. de uma profissão completamente, né? Nenhum, nenhuma experiência como graduação, nós fomos um dos primeiros. Mas quando foi para o estágio, você foi para o meu alívio, porque eu estava na coordenação. Falei, bom, se a Raia está indo para o estágio, é porque a gente tem alguém que sabe o que vai fazer no estágio. E como que foi esse estágio? Me conta. Meu Deus, fez o que nesse estágio? A gente tem uma dose de audácia, né? Você veja, uma hora chuta, outra hora defende o gol. Então, assim, ó, passa a coordenação aqui, pô, tá precisando de gente lá no estágio, corre lá. E faz o quê? Quando chega lá, você fala como é que tá, e a gente trabalha junto. Então, fui para o estágio não era, e passou a ser naquele momento, depois, hoje não é mais, e eu sempre defendo que volte a ser, né? Um espaço das ciências humanas, sociais e saúde, a gente não ocupa o espaço de estágio, naquele momento a gente ocupou, e o estágio, ele só não era mais instigante do que o eixo integrador, porque, veja, tinha duas questões, assim, como é que a gente faz um eixo integrador? Como é que isso, olha, é um tanto de reunião e pessoas de muita boa vontade, muito boa vontade, construindo camadas do que era o eixo integrador. E com reuniões mensais com os professores, com reuniões com todas as turmas de graduação, com semana do eixo integrador, semana pedagógica, para a gente dar conta de pensar junto e fazer convergência. Esse era um ponto que quando eu estava na coordenação, ficou assim, hoje o eixo já ele se sustenta sozinho, hoje o eixo se sustenta sozinho. Já Mas a gente, anda, ó, né? Já anda, né? Já sabe para que veio, né? exatamente. Mas isso foi construído, a somatória de muitas pessoas lúcidas, de boa vontade, e usando seu tempo de trabalho para pensar isso, né? Docentes e discentes. Quem constituiu isso daí, então, é a Alba. Beleza, pensei, isso daqui já está com a Alba. Agora, a Alba que cuide aí do eixo integrador, que era perguntas difíceis, né? O que é o eixo integrador? Onde eu vou trabalhar quando eu me formar? Como é que é o estágio? Então, assim, eram as perguntas difíceis daquele momento, né? A gente respondia assim, não, peraí que eu vou chamar mais gente para a gente responder junto aqui, né? Um momento de muita presença na construção do curso. Então, quando isso daí passa para você, e é você que tem que dar conta do eixo integrador, então vamos trabalhar no estágio. O que eu trabalhei no estágio? Território. Quando eu cheguei no estágio, o que a gente trabalha no estágio? Não é o que é o que quem vem das ciências humanas e sociais em saúde
trabalha no estágio, porque a gente não trabalha gestão. Tu não trabalha gestão. Tem outros docentes que vêm com essa competência e com essa responsabilidade. Não é a nossa. A nossa competência e responsabilidade é o debate da nossa área. Então, vamos trabalhar o quê? Território. Então, pegar, a gente começava, andava nos bairros, com mapa, papel na mão, caneta na mão, fazendo mapa. Aqui é o quê? Um ponto de droga, e aqui uma igreja, e aqui uma escola, fazendo um mapa, andando, conhecendo o território, conversando com as pessoas, Os fazendo reconhecimento. equipamentos, né? Os equipamentos sociais, os atores, né? Eu lembro disso. Lembra disso, mulher? Exatamente. Vendo como é que podia conversar com quem, Milton quem que podia, Santos. exatamente, quem que podia conversar com quem, como é que a gente fazia, o nosso trabalho nesses primeiros estágios, anos de estágio, da perspectiva do território, era fazer as pessoas entre elas conversarem, né? Então, olha, a gente tem uma pauta aqui que é saúde. Então, cadê a liderança religiosa? Cadê a liderança da escola? Cadê a liderança do território? Cadê a liderança não sei o quê? Vamos conversar. Presidente de bairro, Presidente de bairro, pastor, pastor. As benzedeiras. as benzedeiras, e era assim, tinha que ter autorização para entrar no território, né? Então, conseguindo essa autorização também, e, e eu me lembro da gente andando muito, de manga comprida por causa do sol, a gente andava com uns crachás que a gente achava que era meio um escudo super protetor, né? Porque como a universidade ela é um espaço que é legitimado pelo imaginário popular como importante, como necessário, como bom, então a gente colocava aquele crachá e começava a andar no bairro, né? Hoje eu olho para trás, nem sei se eu faria mais aquilo, eu ia querer o seguro da universidade, eu ia querer que a universidade levasse. Com Leva meu certeza. carro, Hoje a gente só anda no bairro com agente comunitário. só com a gente comunitário. Imagina, catava no meu carro, levava as pessoas, assim, fazia. Hoje faria novamente? Provavelmente não, mas foi assim que a gente fez, andando, conversando e tal, e vendo, e estudando sobre o território, buscando dentro da equipe de saúde colocar a nossa cadeirinha ali para sentar na reunião, sem cotovelar ninguém, mas a gente não queria ficar em pé, né? Isso é uma metáfora para dizer que a gente também estava apresentando o sanitarista, a sanitarista no território, dentro da unidade básica de saúde, e a gente queria poder sentar e conversar com eles. Então também era um momento de muito diálogo, muito diálogo, muito diálogo, E porque as pessoas que estavam. muito receio, né, desse novo profissional ocupar os espaços de quem já estava lá, né, nas unidades. Exatamente. Então sempre um cuidado, porque assim, o trabalho estava sendo feito. O trabalho estava sendo feito. Ele não estava sendo feito pelo sanitarista, mas o trabalho estava sendo feito. Então, não tem nenhuma condição de chegar, nem naquele momento, nem hoje, nem nunca, num lugar que o trabalho está sendo feito e você não conversar com a pessoa e fazer um convencimento dela de que você, junto com ela, vai ficar melhor para ela, para você e para quem depende daquele serviço. Tem que ser conversado, porque a realidade é essa: o trabalho estava sendo feito. O sanitarista não inventa o trabalho, ele não cria o trabalho, ele ocupa o espaço de trabalho e passa e traz para si a sua responsabilidade e aprimora, com certeza, passa a ser o responsável por isso, trabalhos que já estavam sendo feitos. Isso no nível conceitual, né? Então, nós vamos trabalhar junto, nós vamos fazer parte da equipe. No nível material da vida, ó, tem gente que é mais fácil trabalhar, tem gente que é mais difícil. Tem gente que entende isso com mais facilidade, tem gente que dificulta a nossa vida. E tudo isso indo fazendo parte. Aí beleza, daí era o campo de estágio. Fiquei no estágio até o ano de 2013, quando saí para o doutorado. Eu fiquei no estágio até sair para o doutorado. Então, eu fiquei, sei lá, alguns anos ali no estágio também, e foi uma experiência muito boa de explicar para mim também, entender para mim também, com o meu tempo, com a minha vida, com o meu trabalho,
o que que a gente estava fazendo, o que que a gente estava chamando de sanitarista. E entregando tudo que dava, tudo que tinha, sem nenhuma reserva, né? Sem nenhuma reserva intelectual, sem nenhuma reserva física, sem nenhuma reserva, entregando, fazendo articulações, entregando, trabalhando. Você lembra quem eram Isso me ajudou a entender, então. você lembra quem eram os outros professores do estágio? Você, eu sei que foi a que desbravou, mas junto com você, Maria Ângela, lembra ou não? Não, né? Tem Não problema lembro, não, mulher. tem problema não. Mas é isso. Ai, que delícia. Vai lá, Martinha. Um pouco, você já até falou um pouco do que eu gostaria, era de saber dessa visão da equipe de saúde desse novo profissional que estava surgindo, né? Então, vocês andavam nos equipamentos sociais, junto com a equipe, mas para trazer essa explicação para a equipe, para esses novos para a sociedade, quem é o sanitarista? Qual foi a principal dificuldade que vocês tiveram em explicar para a sociedade quem é esse novo profissional? Porque ao mesmo tempo que está construindo a identidade desse novo profissional, vocês também têm que apresentar ele, né? Então, eu percebi que você construía junto com a equipe toda, você descobrindo esse papel, mas assim, eu queria que você falasse um pouquinho dessa receptividade, né, dos profissionais e da sociedade onde vocês andavam sobre esse profissional. Como que foi essa receptividade? Olha, a gente não teve, assim, no meu campo de estágio, a gente não teve nenhuma porta fechada explicitamente. Porque, via de regra, as pessoas te recebem, elas conversam com você, elas te ouvem, né? Mas isso não quer dizer que ela está concordando, menos ainda que ela vai estabelecer um vínculo. Então, a gente tinha, por um lado, uma facilidade de falar, até porque a gente conversa, explica, né? Entregava toda a papelada da burocracia, mas isso não significava que a gente de fato tinha espaço ali. Esse espaço ele tinha que ser construído e tinha duas dificuldades. Uma, a gente não sabia exatamente o que falar para as pessoas. Então, eu não posso responsabilizar as pessoas que estavam não sabendo direito o que a gente estava fazendo ali, se a gente também não tinha uma resposta segura para dar. A gente não respondia, a gente respondia, a gente falava, olha, a gente quer ajudar, por exemplo, melhorar aqui a meta de vacinação, a meta de pré-natal, a gente precisa de acessar, então, os prontuários. Só que liberar o acesso a dados de usuário é, é, as pessoas tinham receio de passar o acesso desses dados para a gente, e na ocasião, e até hoje, eu acho que elas estavam certas. Acho que elas estavam certas. A gente teve que. Isso era uma situação delicada. A gente estava explicando pelas primeiras vezes com o que a gente podia contribuir de fato, né? Pensar em, por exemplo, como é que aumenta, melhora a promoção de saúde para pessoas com hipertensão, para pessoas com diabetes, como é que a gente pode pensar em saúde bucal. A gente podia fazer isso, só que a gente precisava de acesso a dados e eles não estavam necessariamente muito seguros de que eles podiam dar os dados para a gente, estavam certos, elas estavam certas. Esse é um ponto. O segundo ponto é que a gente trabalhava na mesma hora que elas. Então, veja, a UBS funcionando, elas tendo uma UBS para fazer acontecer. E a gente lá, querendo atenção, querendo conversar, puxando assunto. Então, muitas vezes, elas largavam a Às gente ali vezes parada. atrapalhando mesmo, né? Eu acho que sempre, né? Muitas vezes elas largavam a gente ali esperando, sei lá, 2, 3 horas, e sim, era o certo, porque ela estava trabalhando, e a hora que ela pudesse, ela viria conversar aqui com a gente. O que eu percebi, assim, Marta, que foi necessário para ir estabelecendo um vínculo de confiança para poder acessar dados, porque a hora que a gente acessa dados, aí a gente faz nosso nome.
Aí a gente consegue sentar e pensar isso, e pensar aquilo, e pensa não sei o quê. A hora que a gente acessa o usuário, vamos sentar aqui, vamos fazer uma roda com todo mundo que é hipertenso. A roda dos hipertensos, tal dia a roda dos diabéticos. Aí a gente trabalha promoção, educação em saúde. Trabalha, faz cartilha, e ouve todo mundo, e faz isso, e faz aquilo. A questão era como é que a gente acessar esses espaços. Eu percebo que foi fundamental naquele momento a presença da docente. Porque com a presença da docente, não só os estudantes no campo de estágio, então, se hoje a gente pode, ou se posteriormente a gente pode deixar as estudantes com mais autonomia ali no seu campo de estágio, nesse momento não podia, não. Porque de profissional para profissional, de servidora para servidora, veja, isso não estava escrito. Isso não estava escrito. Mas, na prática, de servidora para servidora, estabelecia um vínculo maior de confiança, no sentido de eu não estou entendendo direito, mas tudo bem. Então, vamos fazer essa roda das gestantes para você trabalhar aí o que vocês querem trabalhar de promoção de saúde. Claro, com o tempo isso se repete, elas vão vendo nossas intenções e nossas práticas, e os estudantes vão podendo fazer isso com mais autonomia. Mas a recepção, ela foi em dois níveis. No nível, ela sempre teve um nível do aceite, não tivemos nenhuma assim, não, aqui não. Sim, pode vir, só que a hora que chega lá você tem que construir relações. E veja, eu acho isso certo, né? Não vejo maneira de ser diferente de você construir relações no território com as pessoas que estão lá e elas, a partir de verem você trabalhando, entendendo ali o que você pode fazer. Bacana demais, viu, Raia? Isso porque a gente acha que não tem história para contar, que não tem mais memória, né? E isso é a memória viva, né? Como é interessante, né? A gente sabe que está tudo ali guardadinho, em algum momento você aciona e floresce, né? Vem tudo para fora. Então, eu acho que a gente está aqui já falando, né, e caminhando para terminar essa conversa deliciosa, mas ainda perguntamos para você se tem algo que você gostaria de falar, que você não falou, se você tem documentos, fotos guardados, né, com você que você poderia disponibilizar, porque a memória viva ela vai trazer também, né, um pouco desses registros, né, vídeos, fotos. Pode ser físico, pode ser digital, para que a gente possa se apropriar e disponibilizar para a nossa sala de memória, né? E alguma coisa que você gostaria de comentar. E aí eu tenho uma pergunta final, que pode ser complementada com a sua fala, que é o que que você diria para quem nunca foi coordenador, né? E se você realmente tem o que que você tem de melhor guardado dentro de você dessa experiência vivida dentro do curso de graduação? Tá bem, vamos lá então. É, Eu não tenho material, eu não sou uma pessoa que tem fotos. Assim, hoje, por exemplo, a gente usa muitas redes sociais e mídias sociais. Eu não, eu apareço pouco, inclusive, nas redes sociais, porque eu não tenho foto. Até agora, mesmo na direção do Instituto, tem pouquíssimas fotos minhas. Eu não sei o que acontece. Eu não tiro foto, eu pessoalmente não tiro foto. Se eu tiver duas fotos tiradas nesse celular que eu tenho há 5 anos, é muito, que eu tirei. Deixa eu tirar uma foto. E eu também não saio nas fotos, acontece alguma coisa. Eu vou ao banheiro. Esses dias aconteceu isso, a gente estava juntas. Eu fui ao banheiro, voltei e saiu a foto. Não, então eu não tenho, infelizmente eu não tenho esse material, apesar de eu adorar ver fotos. As fotos sempre trazerem blocos de sensações. Não me lembro de nenhum material, mas caso eu encontre, eu passo para você, né? E isso tudo que a gente está falando de 15 anos atrás, né? A gente está falando de 15 anos. É, Hoje, eu sou outra mulher, tendo sido outras no decorrer do caminho, né? Então, o que eu mantenho?
desse tempo, que é o que eu acho que tem de melhor, é, é um pouco de ingenuidade, né? Acho que naquela ocasião eu era um pouco ingênua, e eu acho que 15, 16 anos depois eu continuo um pouco ingênua. A ingenuidade de achar que dá. Aí você olha, né? Trabalha tanto, fala, caramba. Os dias, né? Os dias eles passam bem devagar, né? As horas passam muito devagar, mas os anos passam muito rápido. Então, quando você quando eu comecei a trabalhar, acho que eu era muito ingênua e eu acho que isso era o melhor que eu tinha para oferecer, tanto quanto hoje. Eu não falo ingênuo numa maneira bobona, não. Eu falo ingênua como aquela pessoa que, apesar dos pesares, de toda a realidade da vida, insiste em acreditar. Só pode ser uma baita de uma ingenuidade. Mas é isso também. Isso é um pouco de característica pessoal também, né? E outra, então, o que eu diria para alguém que pensa em ser coordenadora, que vá ser coordenadora, chefe de departamento, diretora, coordenadora de pós, pró-reitora, reitora, qualquer coisa, qualquer cargo aqui na universidade pública. Eu diria duas coisas assim. Primeiro, ocupe espaço, mulher, ocupe espaço. Ocupe espaço. Se tem uma mulher que está em dúvida, faça, faça, faça. É importante que nós, mulheres, ocupemos os espaços. É importante que eu tenha sido coordenadora de curso por um monte de coisa, mas também porque eu sou uma mulher que estava fazendo tudo isso que eu acabei de falar, construindo estágio, construindo o debate nacional, construindo o debate local, transitando aqui e ali. É importante que nós, mulheres, ocupemos os espaços ocupemos os espaços no serviço público. Essa é a primeira coisa que eu diria, assim. Nós, mulheres, nós temos que ocupar os espaços são nossos. A gente tem que ocupar. E a segunda seria assim, não faça nada, absolutamente nada sozinha. Não faça nada sozinha. Conversa com as outras pessoas. E eu não falo, eu falo como uma prática política anticapitalista de achar que a gente tem que fazer as coisas sozinho. Não, a gente não tem, não. A gente pode fazer junto. Isso para a gente é o cotidiano da saúde coletiva. Só estou reafirmando isso. Trabalhe junto. Trabalhe junto, trabalhe junto, trabalhe junto, trabalhe junto, trabalhe junto. Porque hoje, quando eu olho para esses 16 anos, eu vejo quanta gente passou, quantos estudantes passaram, estudantes passaram, quantas docentes maiores e melhores do que eu passaram e se aposentaram e entregaram os melhores dias de sua vida aqui a essa universidade, a esse instituto, e eu sigo na sombra dessas pessoas. Eu falo na sombra porque elas são muito maiores, porque elas são árvores muito mais frondosas, porque elas ficaram aqui muito mais tempo dentro desse instituto. E elas deixam suas raízes, elas deixam seus frutos, mesmo elas indo viver em outro lugar. Esse instituto, ele tem o rosto, ele tem o cheiro. Agora eu me lembro do cheirinho de Delma, aquele perfume maravilhoso. Ele tem o rosto, ele tem o cheiro, ele tem o molejo do corpo de todas as mulheres que nos antecederam aqui. E não foram poucas, foram muitas mulheres. E quando eu olho onde é que a gente está hoje? Ah, então agora a gente vai mudar de turno, então isso e aquilo, o prédio está ficando pequeno e tal. Todas as mudanças pelas quais a gente passou, as melhorias pelas quais a gente passou, a gente só conseguiu isso porque a gente não estava sozinha. Então, é importante não ficar sozinha em nenhum momento da vida profissional, não ficar sozinha. Então, é um pouco disso, né? É um pouco disso. Muito bacana, Raia. Chega a dar um nó aqui na garganta, porque a sua fala fortalece muito a gente, né? E é muito importante, porque às vezes a gente nem observa esse lugar que a mulher vem ocupando, né? A gente acaba
achando que o fato de ser mulher não, não é, né, algo que chamaria atenção, mas com certeza, né, é algo que faz sentido, né, que a gente precisa estar em todos os lugares e ouvir você falando, a gente aprende mais um pouquinho também, né, com essa sua fala, com a sua experiência, com a sua postura, né, hoje na direção fazendo um trabalho maravilhoso. Isso sim é um trabalho coletivo, né? A gente sabe que você não trabalha sozinha. Então, eu fico muito, muito feliz. Já vou passar para a Marta agradecer, mas por você ter doado esse tempo, né? Feito uma conversa tão linda, né? Tão, tão verdadeira, tão presente, tão viva, né? Sobre essa história dentro da universidade. Então, parabéns pelo seu trabalho. Em nome da equipe do projeto, a gente agradece muito, né, a cada um que tem vindo aqui por ter participado, mas também por ter feito muito pelo curso e continua fazendo, né? Então, muito obrigada. E lembrar da história dessas outras mulheres que passaram, isso me fez, né, dar um nozinho aqui na garganta e lembrar de quantas delas já nem estão mais vivas, né, entre nós e que esse projeto teve a oportunidade de gravar a Delma, teve a oportunidade de gravar a Jamil, né? Então, isso faz com que a gente fala, esse projeto né, vai ainda trazer bons produtos, né? Por conta desses registros. Obrigada, viu, querida? Um beijo. Marta, está com você, querida. Agradecer também a oportunidade de participar desse projeto que está me permitindo, assim, a realidade é feita de várias leituras, né? E é sempre bom a gente enxergar essa leitura de quem está caminhando junto com a gente, né? E também conhecer um período que eu não estava aqui, e que é um período de muita construção. A gente vai se aproximando mais do que a gente entrega a vida aqui, né? A maior parte da nossa vida é no trabalho, né? E parece que ainda conhecemos pouco desse projeto coletivo, né? Então, esse projeto ele vem permitir essa identidade, eu acho que ele vai deixar uma identidade é, melhor, né? Desse curso, desse processo, dessas vidas que se entrelaçaram e construíram essas ideias que hoje, né, se concretizam em processo de formação, né? Delma também. Delma fez parte, né, desse É, processo, né, Marta? E foi muito próxima da Marta. Assim como a Janil também foi muito próxima minha, e as duas estavam nesse projeto, desde o início, sim, né, do Escrevendo, que a Lenir coordenou. Então foram sim, duas perdas, né? Muito, muito difícil para a gente que está no projeto. A gente nem tinha falado sobre isso, Raia, em nenhuma das outras rodas, mas como você trouxe essa figura da mulher, né? E das que nos antecederam, sim. então a gente fica É, mesmo sensibilizada com isso. sim. Eu falo assim, eu brinco que Delma é minha mãe intelectual, né? Que ela foi minha orientadora, e foi com ela que eu despertei a vontade de ser docente, né? Então, é uma pessoa que significa muito na minha vida, né? No meu processo, assim, de escolhas, e que a gente estava muito próximo, mesmo distante, antes de falecer, a gente tinha uma reunião agendada para 2 dias depois, eu e ela, de um outro projeto, né? Então, assim, é uma pessoa que me acompanhou por muito tempo, ainda, né? Como se diz, eu me considero o meu trabalho, as minhas escolhas, fruto da minha experiência com ela. Então, eu agradeço muito pela oportunidade. Então é isso, né, gente? Obrigada, Raia. Quer falar mais alguma coisa? Mulheres, quero dizer que assim
É uma alegria estar com vocês aqui, viu? É uma alegria. Daqui a pouco a gente está lá com o Jamil e Delma, mas enquanto isso, estar com vocês aqui. Eu tenho certeza que ela já tem novos projetos coletivos para a gente. Mas até a gente desenvolver os novos, poder desenvolver esse aqui com vocês, é uma alegria muito grande. Agradeço. Vamos deixar elas esperar mais um pouco, né? Deixa esperando aí. Né? A única certeza é essa mesmo.